Queridos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Podeis tomar assento em nome de Jesus. O irmão da Luizinha trouxe? Por favor. Vou pedir para que os irmãos coloquem na dispensação, na quarta dispensação. Meus queridos irmãos e meus amigos, quero agradecer mais uma vez a Deus por esta rica oportunidade. Que o Senhor, muito bom. Obrigado, viu, querido? Isso aqui é uma bênção de Deus. Eu ouvi o vídeo, ficou muito bom isso aqui. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor me concede de poder estar com os irmãos aqui e darmos continuidade à nossa aula, ao nosso terceiro dia do nosso seminário, Plano Divino através dos séculos. Agradecendo a vida do pastor presidente, pastor Antonildo, e a sua digníssima esposa, irmã Diná. Que Deus abençoe a todos os obreiros, irmãos, membros e familiares que compõem essa igreja, tão linda e tão maravilhosa. Bom, o nosso assunto de hoje, dando continuidade, nós usaremos a nossa apostila, a Bíblia e o mapa, tá bom? Então você pode já, sem perca de tempo, abrir na página de número... Vamos ver, espera ainda. Página de número 18, por favor. E abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12. Queridos irmãos, Gênesis significa princípio, início de uma criação. O Bereshit, bara Elohim, Deus que criou os céus e a terra no princípio. E às vezes, nas minhas aulas, sempre eu converso com os irmãos da importância do livro de Gênesis. Quem entende o livro de Gênesis, muito obrigado. Quem entende o livro de Gênesis, fica muito mais fácil, porque o primeiro capítulo, quando você entende que Deus criou tudo, no início criou Deus os céus e a terra, e você acreditar nisso por fé, todo o restante dos textos, dos 66 livros da Bíblia, se torna muito mais fácil de se acreditar. Diz-nos assim, por favor, vamos ler juntos? Capítulo 12 e o versículo de número 1 apenas. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E o versículo 12: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deixa esse texto bem gravado aí. Por isso que essa dispensação, ela é uma dispensação da promessa. Deus já chama Abraão aqui, já prometendo, hein? Por isso que nós crentes gostamos tanto de promessa. Nós começamos, irmãos, no início falando sobre Deus no eterno passado, a terra original, a terra caótica, a terra restaurada. Depois comentamos sobre a dispensação da inocência, a queda que também no céu, a queda de Satanás antes da terra caótica. Aqui eu estou sempre frisando aqui a serpente do Éden, que tem o seu rastro em toda a história da humanidade, até a personificação aqui na grande tribulação, que vai ser o dragão de 7 cabeças,
depois falamos sobre a dispensação da inocência, governo humano, vamos falar agora sobre a patriarcal, essa dispensação, tá bom? Sobre a família, vamos falar sobre a dispensação da lei e vamos introduzir aqui e finalizar com a dispensação da graça. E a partir deste assunto aqui, nós iremos já tratar sobre o Hades, o paraíso, o grande abismo, o inferno e o Sheol, e o lago de fogo, que é essa parte de baixo aqui do plano divino. Vocês viram que eu tive o maior cuidado de só falar isso aqui na hora certa. Quando estivermos falando do inferno primeiro, aí depois, nessa própria dispensação, vamos tratar da estátua de Daniel capítulo 2. E também, já falando nessa própria dispensação da igreja, já vamos falar sobre a parte de cima, tá bom? Que é a parte do céu. E depois vamos tratar aqui sobre a grande tribulação e vamos finalizar aqui com o grande juízo do grande trono branco no último dia e o século dos séculos, tá bom? E vai ser muito bom. Amém? Bom, esse texto que eu acabei de ler, nessa dispensação chamada dispensação da família patriarcal de Abraão, de Isaac e Jacó, Deus agora estabelece, chama um homem, tira ele do meio da sua parentela, porque Deus quer um povo. Porque Deus quer um povo, ele forma o homem e coloca no Éden. Porque Deus quer um povo, do Éden, ele forma a mulher e faz com que, porque Deus quer um povo, ele pega essa mulher e faz ter filhos. Porque Deus quer um povo, ele faz com que esses Adão e Eva se multipliquem. Porque Deus quer um povo, ele cria nações. Porque Deus quer um povo, ele agora chama a Abraão, porque Deus quer um povo. E agora Deus quer um povo, mas não um povo como as outras nações. Não um povo que adore vários deuses. Não o que adore a deuses estranhos, que adore o sol, que adore a lua, que adore o sapo, que adore a rã, que adore a rã. Não. Mas agora ele chama o homem para estabelecer o seu concerto. E chama Abraão no meio de toda essa idolatria para implantar a sua própria, podemos dizer assim, a sua visão de reino. E chama Abraão para ser o primeiro. E Abraão aqui, como Deus quer um povo, ele chama para poder formar um povo. E Abraão é esse primeiro que é chamado. E Deus chama aqui, em Gênesis 12, chama Abraão. E nessa dispensação é interessante, porque Deus chama Abraão, mas Abraão depois leva um primo com ele. E às vezes, irmãos, esse negócio de levar quem Deus não manda a gente levar, acaba dando problema no futuro. Aí ele leva o primo Ló. Deus chama Abraão e o primo diz assim, quero ir contigo também. E ele leva o primo Ló, nós vamos conversar sobre isso mais na frente. Ele leva a sua família, leva Ló com ele, leva a família também para uma terra que ele não sabia onde é. Deus faz uma promessa para Abraão, nessa dispensação da família, em que Deus diz assim, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar, e nessa terra eu vou te fazer uma grande nação, e você será bendita. Aí Abraão olha para ele, já velho, com mais de 70 anos, falou assim, eu vou, Senhor. Abraão sai de manhã, sai à noite, entra dia, entra noite, entra dia, e Abraão vai seguindo a promessa, porque ele ia dar uma nova terra, ia fazer com que a sua semente se espalhasse sobre a terra com essa promessa, e Abraão, sem saber para onde ia, somente obedecendo a Deus, seguia em frente, seguia aguardando a promessa, seguia porque Deus promete para Abraão e não fala mais com Abraão. E no deserto, ele começa agora aqui a andar e esperar. Até que, um certo momento da vida de Abraão, ele está vivendo
um momento especial e Deus promete para ele assim: olha, eu estou descendo aqui a terra e eu estou com um probleminha aí. Tem uma cidade que o teu primo Ló está, Sodoma, junto com Gomorra, que o pecado desse povo já chegou na minha narina. Eu vou destruir esta cidade. Destruir. E Abraão, como Deus tinha prometido para ele, fez uma promessa de uma grande nação, ficou preocupado, porque tinha seu primo Ló lá. Aí ele faz exatamente isso. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 19. 18. Aí Deus aparece, gente, e diz para ele assim, versículo 18, capítulo 18, versículo 8. O anjo diz: e disseram-lhe: onde está a tua mulher? E ele disse: ei, que ela está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouvindo Sara à porta da tenda, que estava atrás, então automaticamente no versículo 11, no versículo 12, na parte B, diz assim: terei ainda deleite, pois de haver na velhice, sendo também o meu senhor já velho. Ela duvidou por causa da velhice. E essa dispensação, ela é interessante. Deus promete para Abraão que ele ia ser uma grande nação, mas ele casa com uma mulher estéril. E aqui o anjo desce com a missão de destruir Sodoma e Gomorra, e o anjo diz assim: olha, eu vou descer aqui depois e ela vai ter um filho. Abraão acreditou. A mulher lá atrás falou assim: mas o meu tempo de mulher, ou seja, o meu tempo de reprodução, de ter filho, já passou, não posso mais. Aí que entra a promessa de Deus. O Deus que promete nesta dispensação é um Deus que, em meio a caos, em meio a impossível, pode até estar acontecendo algumas dificuldades, pode até ser em momentos impossíveis na vida de uma pessoa, que é exatamente quando ele promete algo, e é Deus que está falando, vou repetir, e é Deus que está falando, pode aguardar tranquilo, não desconfie, porque na hora certa, o que Deus prometeu vai acontecer. E quando eu leio esse texto aqui, eu fico maravilhado, porque Deus não depende da incredulidade de ninguém para ele realizar um milagre daquilo que ele prometeu. Ele promete para Abraão: Abraão, eu vou te fazer uma grande nação. Tua mulher é estéril? Vou abrir a madre. A minha alegria em ler Gênesis é quando eu leio Gênesis, eu vejo que Abraão, Isaque e Jacó, todos eles tinham mulheres estéril. Me imagina Abraão dizendo assim: meu Deus, como é que eu vou se tornar uma grande nação e Deus quer me usar como para ser o pai de todas essas nações, e agora a minha é estéril, imagina, e a de Isaac é estéril, a de Jacó. Eu entendo que o Deus da dispensação patriarcal, o Deus da família, que ama a família, que levanta um homem para realizar esses milagres, não importa o momento, não importa a situação. O Deus que promete é o Deus que cumpre e realiza o seu efetual querer. O Deus da dispensação patriarcal é o Deus da fertilidade em meio à terra seca. Pode estar no deserto, meu irmão, o negócio é ser fiel como Abraão nessa dispensação. Deus mandou ele ir e ele foi. De manhã, de tarde e à noite, não questionou. Sabe por quê? Porque Deus, nessa dispensação, ele fala sem estar falando. Vou repetir. Deus, na dispensação patriarcal, ele fala sem precisar falar. Porque Deus, até calado, fala. Porque Deus, até calado, fala. Se Deus não está falando, fique tranquilo. Ele está falando sim. É nós que precisamos entender.
A promessa aqui, ele só cumpriu. Ele só seguiu em frente. De manhã, de tarde e de noite. Na hora certa, o anjo vai aparecer como apareceu aqui e vai fazer com que a promessa nasça. E a promessa é o filhinho Isaque. Mas milagres tiveram que acontecer. Dispensação patriarcal é uma dispensação de milagres. Porque a nação está em pecado. A nação está transgredindo. Aí Deus envia 3 anjos em Gênesis 18. A Bíblia está aberta? Gênesis 18, por favor. A Bíblia em Gênesis 18. Deus envia 3 anjos e diz assim: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Marre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Pensa que só aqui que é quente? Olha aí, ó. Quando tinha aquecido o dia, lá era quente também, tá vendo? Versículo 2: e levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam de pé junto a ele, e vendo, correu à porta ao seu encontro. Deus manda 3 anjos, e no Antigo Testamento, aqui, existia uma forma chamada teofania. Repita comigo: teofania. Teofania significa a aparição de Deus ao homem, de uma forma teofânica, ou seja, Deus se transformava em anjos, e os anjos em forma de homens, e trazia mensagens para o povo. Em todo o Antigo Testamento, Deus aparecia de forma teofânica. Deus é tremendo, irmãos. Deus ama tanto o povo que mesmo ele estando lá no céu, na eternidade, ele se transforma em forma teofânica para estar no meio do povo. Deus apareceu para o pai de Sansão, umas traduções diz Manoá, outros dizem Manoé. E diz: olha, quando o anjo aparece para o pai, para Manoá, pai de Sansão, trazendo a mensagem que ele iria nascer, o nazireu, aí o pai de Sansão ficou maravilhado. Aí o pai de Sansão, Manoá, chegou no ouvido do anjo e disse assim, já era de idade, falou: ô seu anjo, vem aqui, como é seu nome? Aí o anjo, que era o Senhor, Deus em forma de anjo, fala assim: meu nome é Maravilhoso. É mesmo? É. Repete de novo: Maravilhoso. E sumiu. E o maravilhoso de Manoá é diferente do maravilhoso de Isaías. O maravilhoso do pai de Manoá, maravilhoso está com letras minúsculas, e o maravilhoso de Isaías, um filho se nos deu, e o nome dele será Maravilhoso. Tem 2 diferenças. A missão específica do anjo de Manoá, do pai de Sansão, era trazer a mensagem. Era a missão específica do anjo. Então o próprio Senhor aparece para trazer a mensagem, o próprio Deus. E o maravilhoso de Isaías, por estar com letras maiúsculas, e Deus não está sujeito ao tempo, Isaías diz assim: o menino nasceu, e o seu nome será Maravilhoso. Isaías já estava vendo o menino nascido. E o menino quem era? Jesus Cristo, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte e Pai da eternidade. Então Deus quando quer, como quer um povo, ele se manifesta no meio do povo, ele fala no meio do povo e ele começa a tratar o povo. Deus, ele é absolutamente tremendo. E não somente isso, nesse diálogo aqui aparece 3 anjos.
E quando você for... Você está com a Bíblia aberta aí? Porque fica mais fácil. Quando você passa a página e você vai para o capítulo 19, está escrito assim: e vieram, capítulo 19, versículo 1, e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os, Ló levantou-se e foi ao encontro, inclinou o rosto em terra. Agora você olha aqui para mim. Quantos anjos foi em Gênesis 18? Quantos anjos foi aqui no 19? Aqui é a página 20 da apostila. Aqui nós encontramos a primeira oração intercessória que existe na Bíblia. Aqui no capítulo 18 de Gênesis, nós encontramos a primeira oração. O anjo, de forma teofânica, aparece, um dos anjos é o Senhor, Deus, de forma angelical, de forma teofânica. Então Deus nos ama tanto que Ele quer estar tanto conosco que no Antigo Testamento ele se transforma de uma forma teofânica, de forma de anjo, para estar no meio do povo e para trazer até mesmo essa mensagem de destruição. E o anjo é o anjo do Senhor, e o anjo é o Senhor, e eu vou mostrar para vocês o que são. Por exemplo, na oração, ele quando chega e diz assim: Sodoma vai ser destruída. Aí ele reconhece que é o Senhor, aí diz assim: oh meu Senhor, oração intercessória, que para quem não sabia, ou se tiver 50, meu Senhor, ele falou por amor aos 50, oh meu Senhor, e se tiver 40, por amor aos 40, eu não destruirei, oh meu Senhor, e se tiver 30, por amor aos 30, eu também não destruirei. Ó meu Senhor, e se tiver Abraão sabendo de quem, o justo e os ímpios, né, e só tinha a família dele, ó meu Senhor, e se tiver 20, por amor aos 20, eu não destruo. Ó meu Senhor, e se tiver 10, olha, isso é oração intercessória, irmão. E essa oração intercessória é tão grande que sabe quem quis imitar? Ezequiel quis imitar a oração intercessória. Quando Deus falou assim: eu vou destruir Jerusalém. Aí Ezequiel, no capítulo 13, diz assim: ó meu Senhor, o Senhor vai destruir Jerusalém. E se tiver algum justo? Aí Deus fala para o profeta Ezequiel: se tiver em Jerusalém, alguém como Daniel, se tiver algum profeta como Daniel, como Samuel, aí colocou os homens santos, por amor à alma deles, eu ainda destruirei. Meus irmãos, a ira de Deus, ela é real e as pessoas não se apercebem sobre este ponto. Deus, ele tem os seus princípios, e quando o povo erra, e o povo peca, e o povo transgride, o julgamento de Deus, ele vem de qualquer forma, e nem oração intercessória muda algo de Deus. Porque já está estabelecido. Abraão falou assim: Senhor, Senhor, só a família dele. Quando nesse diálogo de Abraão intercedendo, conversando, vem aqui, meu irmão, tu vai passar aqui e eu vou até ali. É mais ou menos assim a intercessão, ó. Você vai andando devagarzinho, eu vou falando: Senhor, se tiver 50, não tem. Se tiver 40, também não tem. Se tiver 30, também não tem. E o anjo indo: ó meu Senhor. E se tiver 10? Por amor aos 10 eu não vou. E o anjo foi. Quando chegou perto de Sodoma, o anjo foi e eu voltei para casa. O anjo do Senhor. Aí, enquanto Abraão estava intercedendo, os 2 anjos apareceram para quem? Capítulo 19. Enquanto ele estava intercedendo, capítulo 19, vieram os 2 anjos. Aí depois chegou o anjo do Senhor e destruiu Sodoma e Gomorra. Meus irmãos, essa dispensação, ela é uma dispensação com juízo de Deus. Eu quero dizer para vocês e ser muito claro: o Deus que julgou no Éden, o Deus que julgou a Satanás do Éden, mandou a terça parte
para a terra. E os demônios e os anjos caídos estão aqui no poço do abismo preso, que julgou eles. O Deus que julgou Adão, o Deus que julgou na inocência, o Deus que julgou na consciência, o Deus que julgou no governo humano, o Deus que julgou na época patriarcal, Abraão, Isaac e Jacó, ele vai julgar na lei e vai julgar na graça. O mundo que nós estamos vivendo hoje pode ficar tranquilo. Vai haver um julgamento sobre as nações. Porque o Deus que construiu as nações, o Deus de Israel, é o Deus de julgamento. E esse Deus de julgamento aqui é um Deus que cria um povo, para que esse povo venha a ser seu. E esse Deus que cria um povo, ele coloca o povo, coloca regras, coloca mandamento, coloca disciplina, coloca liturgia, coloca leis, estabelece leis para o povo, cria leis para que eles usem e façam suas necessidades fora do tabernáculo, coloca leis para ser administrada o povo como se alimentar, coloca lei para o povo quando tiver com algum tipo de doença, quando tiver infectado. Deus agora começa na teocracia, o próprio Deus começa a reger o povo e cuidar do povo. Deus é tão bom que ele coloca a lei e começa a cuidar do povo. E Deus é tão maravilhoso que ele diz assim, cria a lei, a partir de hoje, se vocês tiverem que fazer alguma necessidade, vocês têm que fazer fora do arraial, cuidando do povo. Não faz dentro não, porque alguém pode pegar, se contaminar, aí vir contaminar os talheres, vinha a lepra, dos talheres as roupas, das roupas as coisas, daqui a pouco está com lepra, aí gera um problema maior. Aí ele fala assim, se quiser fazer alguma coisa errada, faz fora do arraial, não dentro, para que as outras pessoas se contaminem por causa da tua enfermidade. E quando eu vejo essas coisas, irmãos, Deus cuidando do povo nos detalhes, na alimentação, em tudo, na lei, até na saúde, eu vejo um Deus que é a mesma coisa hoje, nós temos que ter muito cuidado. Hoje tem muita gente que faz alguma coisa errada aqui dentro e acha que não vai ser punido. E o mandamento é o seguinte, irmão, você não pode fazer errado nem aqui, nem lá fora. Mas porque tem gente que faz coisa aqui dentro e quer envolver o restante das coisas erradas, nas coisas tortas, quem está aqui dentro. E muita gente se desvia, vai para o inferno por causa de algumas pessoas com mau testemunho, com coisas erradas dentro do arraial. Então, pelo amor de Deus, não pode fazer aqui dentro. Faz lá fora se quiser fazer, mas não atrapalha quem está aqui dentro. Porque o mandamento aqui dentro do arraial é ser santo, zeloso, cuidadoso, amoroso, não errar. E nós temos tendência de esquecer, nós temos amnésia, uma amnésia grande de esquecer os mandamentos. E pode observar que todas as eras houve julgamento, todas as eras houve julgamento. E não adianta, Deus levanta aqui um profeta chamado Moisés, o homem da água, o escolhido da água, o tirado da água, o que abre o mar vermelho, sabe? Levanta Moisés e o homem do mar vermelho. Atravessa o mar vermelho, pede água, e quando ele pede água, Deus usa Moisés com o cajado, e Moisés já trabalha toda uma questão, tudo que o povo precisava era água, Moisés ia lá. O que é que tu tem na mão? Uma vara. O que é que tu tem na mão? Moisés já andava como se fosse o homem da Sabesp. O que é que vocês querem? Chegava para Deus e falou, Deus, ô povo ruim, toma aqui meu cartão de membro da Assembleia de Deus, quero mais não, porque o povo é ruim demais. Aí falou, Deus, não, fica tranquilo, Moisés, cuida aí do povo. O povo está com fome, está com a costela batendo, está com a barriga batendo na costela, só pede comida, só pede água. Aí Moisés, fique tranquilo, chegou uma época que Deus Deus levanta Moisés na dispensação, e agora Moisés é aquele homem que, podemos dizer que tudo que o povo precisava, ele já sabia. Mas chega um momento que acontece isso daqui, abra a sua Bíblia aí, rapidinho. Em Números, para mim poder encerrar esse período, Números capítulo 21, por bondade. Números capítulo 21 e o versículo 16. Acharam? Amém? Diz assim, 16. E
dali partiram para Ber. Este é o poço a qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. É Deus falando assim: eu lhes darei, dizendo para Moisés: Moisés, é eu que dou a água. É Deus na dispensação dizendo assim: Moisés, não foi você que abriu o mar vermelho, Moisés, não foi você que foi lá para a casa de Faraó, Moisés, não foi você que deu comida para o povo, Moisés, foi eu. E para mostrar que eu sou eu quero o versículo 17. Então Israel cantou este cântico: sobe poço, brota água, brota água, brota água. O povo, mais de 6 milhões de pessoas reunidas, fora homens, fora o restante, andam 700 quilômetros aproximadamente. Dá sede ou não dá? No deserto. Aí Deus mostrando: Moisés, chegou um poço ali, depois de 700 quilômetros andado no deserto. Aí Deus fala assim: Moisés, chega aí, o poço está aí. Chegamos no poço. Quando você está no deserto e tem um poço, o que é que você diz? Tem água. Quando chegaram lá, a água estava vazia. Aí o povo olhou: meu Deus, sem água, aquela multidão de gente. Aí Moisés falou assim: oh meu Deus, o que é que eu faço? Eu não vou, eu já bati na pedra, Deus já me riscou, não vai deixar mais eu entrar na terra prometida. Eu já estou com. Se eu fizer alguma coisa, eu vou ficar calado. Aí Deus fala, para mostrar para Moisés na dispensação: Moisés, tem um poço aí? Tem. Então, pega o povo, que eu vos darei água. Mas o que é que eu tenho que fazer, Senhor? Arrodeia todo o povo, em meio ao poço seco, e pede para todo Israel cantar assim. O que é que está na tradução? Tem alguém que tem uma tradução? Tem alguém que tem uma tradução boa aí, melhor do que a minha? Uma outra tradução que esteja: então Israel cantou: sobe, sobe, sobe poço, brota poço. Começaram a cantar: sobe água, sobe água. O povo no deserto, com sede, cantando para o poço: sobe poço, sobe água, brota água, brota água. Nesse texto, brota água. E o povo chegava: a água não vem, a água não vem, a água não vem, brota água, brota água. Aí aquela multidão de gente cantando: brota água, brota água, brota água, nasce poço, brota água. Daqui a pouco a água fez isso. Brotou. Deus mostra para o homem, porque Deus agora estabelece líderes, que quem está no controle de tudo é Ele. Eu não sou ninguém aqui, a glória é dele. É isso que nós temos que entender, irmãos. Você está vivo por causa dele. Você respira por causa dele. As promessas estão acontecendo na sua vida por causa dele. As portas estão se abrindo por causa dele. É um Deus de promessa. Ponto. Página de números 21, por favor. Vamos para a próxima dispensação, dispensação da lei. Falamos sobre inocência, consciência, governo humano, patriarcal, e agora nós vamos para a lei. A partir de agora, nós vamos entrar em assuntos escatológicos, e eu peço muita atenção sua, porque aqui nós temos dragão, nós temos urso, nós temos estátua, nós temos gravuras, nós temos estátua de ouro, e vamos tentar aqui explicar um pouquinho desse assunto, para ver o que Deus nos revelou nesse assunto. Dispensação da lei, dispensação que Deus concedeu uma oportunidade para esse povo. Página 21, por favor. Antes de entrar nesse assunto, Deus é tão bom que quando Ele estabelece o povo,
e coloca leis para o povo, e os homens queriam ter servos, Deus dizia assim, até lei para servos Deus tinha. Pô, ótimo, então servo, você quer ter servos? Então Deus já estabelece leis para os servos naquela época. Deus é muito tremendo. Quer se alimentar? A comida certa, a carne certa, a bebida certa, Deus preparou tudo. Vamos lá? Página de número 21, por favor. Dispensação mosaica, dispensação da lei. A Bíblia diz que a lei foi dada a Moisés, mas a graça veio por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Bom, sobre a dispensação da lei. Vamos estudar um pouquinho sobre essa dispensação e vamos verificar pontos importantes e revelações deste período. Primeiro, eu sou na sarça ardente. Eu sou na sarça ardente. Revela um Deus que mantém a aliança. Deus prometeu que queria um povo e levantou Moisés para libertar o povo da escravidão. E ele se manifesta e usa o nome, eu sou. Moisés pergunta, mas o que é isso, Senhor? Fala para Faraó que eu sou, me enviou a voz e o eu sou que estou te enviando. Fica tranquilo. E o que isso significa? Significa que o eu sou, eu serei o que você precisar que eu seja, conforme a tua necessidade. Moisés, o que é que você vai precisar? Que o mar abra, eu serei a chave para abrir. O que é que você está com fome? Eu serei a alimentação. Moisés, eu serei o que você precisar no deserto. O que é que você precisa? Eu serei. Deus estabelece aqui essa aliança. Segundo, as pragas, Deus dá a punição, e Deus é Deus, irmãos. Deus não aceita nenhum outro reino que queira ser semelhante ou igual. Todos esses impérios da inocência, consciência, governo humano, patriarcal e na lei, todos foram derrubados. E aqui na lei, automaticamente, no período do Egito, os faraós, com as pragas, Deus manifestou que ele é Senhor. Ele ama o povo. E com as pragas, o povo foi embora, irmãos, e o povo estava tão incomodado, tão ruim, que o povo disse assim, olha, vocês saiam logo daqui, pega ouro, pega prata, pega tudo que nós temos, e o povo saiu cheio de dinheiro, o povo saiu rico do Egito. Eu acho que pagaram o 13º atrasado, pagaram as férias atrasado, pagaram as horas extras, tudo que tinha, pagaram tudo que tinha de atraso, foi pago ali na saída. Se tem um negócio de acerto de conta, foi ali certinho. Deus fez o povo levar tudo que trabalharam de graça. E ainda pelos seus ancestrais que morreram. Por isso que tinha ouro para fazer bezerro. A Páscoa, a travessia do Mar Vermelho, a Páscoa mostra um Deus de redenção, as pragas mostram um Deus de punição, a travessia do Mar Vermelho mostra um Deus de poder, né? A jornada no Sinai mostra um Deus de provisão, a lei dada a Moisés, um Deus de santidade, na página 21 ainda, a lei dada. Então, meus irmãos, e quando fala da lei dada, Deus agora que queria um povo, que criou um povo, que estabeleceu um povo, que agora tem um povo, que é chamado de sua nação, agora ele cria a lei, 10 mandamentos. E quando a lei entra em evidência, irmãos, quase 3.000 morreram. Será se o povo era ruim? Quase 3.000 morreram. E tinha momento que a terra abria e morria milhares. Quando a lei entrou em evidência, estabelecida por Deus, quase 3.000 morreram. É um paradoxo entre a dispensação da graça aqui, ó. Porque aqui na graça, no Pentecoste, em Atos 2, quase 3.000 pessoas foram salvas.
Você entendeu porque você está aqui? Muita gente, irmãos, poderia não estar aqui, sabia? Porque se fôssemos regidos pela lei, tem muita gente que não estaria aqui, por causa do seu erro, da sua transgressão. Mas como Deus é misericordioso e a graça de Deus superabundou a nossa vida e o nosso ser, nós estamos aqui dizendo: Senhor, eu sou pecador, me perdoa, eu errei, mas me perdoa, eu estou fraco, mas me perdoa, me levanta, me ajuda, Senhor, me dê força para estar aqui. Então é isso que é graça. Por isso que a graça, quando entrou em evidência em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, e Pedro pregou o evangelho da graça, o Espírito Santo desceu sobre o povo em forma gloriosa, eles foram cheios do Espírito Santo, todos que estavam lá, e depois ele prega, e depois da pregação, a igreja se multiplicou. Quase 3.000 pessoas se renderam aos pés da pregação de Pedro. Irmãos, o evangelho da graça é um evangelho poderoso. Moisés, quando estava cheio do Espírito Santo, Deus falou assim: tira um pouquinho de você para a gente separar aí. Pelo menos uns 70, o Espírito que está em você, o Espírito de Deus que está em você. E o povo saiu profetizando. Eles não tinham na lei o que nós temos hoje, gente. Aqui na lei, Deus só falava com Moisés. Quando o Espírito foi tirado para colocar para alguns homens, os homens receberam a glória de Deus de uma forma tremenda. O Espírito, só Moisés tinha, buscava, sabe? E como nós estamos aqui na graça, Atos, todos nós recebemos essa unção poderosa. Tá dentro. O que Moisés queria era ver o que eu estou vendo agora, todo Israel profetizando, falando em línguas, falando da palavra de Deus, sendo cheio do Espírito Santo, todos. E o Espírito aqui está para todos, e nós é que temos que valorizar o Espírito que está dentro de nós, porque é um privilégio para esta geração. Opa, peraí ainda. Para esta geração. Nós somos privilegiados, temos o Espírito da graça? Temos. Então temos que valorizar mais. Às vezes, sentamos, oramos em um culto muito bom. É difícil até de falarmos línguas estranhas, mas temos que mudar isso. Nós temos hoje a graça e o Espírito da graça. Quando você fala em línguas estranhas, você está edificando você mesmo. Então, quanto mais você falar, é melhor. Quanto mais você falar, é melhor. Você fala para você, edifica o teu espírito, não edifica quem está do lado. Edifica você, a sua alma, o seu espírito. Pense nisso. Já falou em línguas estranhas hoje? Por isso que está entre vós muitos fracos. Para de falar línguas estranhas, enfraquece muito. Pentecostal vive disso, meu irmão. É do Espírito, é um privilégio que nós temos. Só nós temos. Os tradicionais não têm, os católicos não têm. Nós temos. É o que Moisés queria estar aqui vendo. Nessa dispensação também, a punição, o bezerro. Gente, eu vou falar uma coisa. Bezerro de ouro, né? Quando Deus é tremendo, Deus pega Moisés e fala assim: Moisés, constrói uma tábua, eu vou fazer os 10 mandamentos. Aí Deus faz isso. Quando ele desce, o povo... Deus é assim, ele trabalha. O primeiro ele faz, né? Aí pegou os 10 mandamentos, quando viu lá o povo com bezerro de ouro. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nos... irmãos, tem hora que... Imagina, não é fácil ser líder, não. Não é fácil ser pastor, não. Também não é fácil ser Deus também, não. Que o povo, Deus revela, mostra tudo para o povo e o povo vai para o caminho torto. Não é fácil ser pastor, não. Esses dias um amigo meu foi promovido para uma igreja, foi para uma igreja maior. Eu até falei esse dia para o pastor, eu falo o quê? Eu falo meus pêsames ou meus parabéns? Porque, irmãos, eu vou agora falar, me incluir. Nós, quando queremos ser ruim, irmãos, nós, o povo, sabemos de toda a verdade. E não praticamos, e não ajudamos, e não fazemos o que está nas Escrituras.
Aí depois queremos bênção, queremos prosperidade, queremos cura, e Deus nos abandonou não. Deus já fez os 10 mandamentos, Deus já fez a primeira tábua. Moisés quebrou a primeira, aí ele foi fazer a segunda, e falou assim: aí Deus, vou fazer, falei, já me dá os 10 mandamentos aqui? Deus falou: não, pega uma talha aí, que o primeiro eu faço, o segundo você faz para aprender. A primeira oportunidade a primeira oportunidade você tem que garantir, meu irmão. A primeira oportunidade Deus está te dando, mas a segunda não vai ser fácil como a primeira, não. Você vai ter que sofrer, aprender com Deus, aprender a ser humilde, aprender a andar, aprender a entender que é de Deus a glória, aprender a subir num púlpito desse de cabeça baixa e descer de cabeça alta. Vou repetir. Subir de cabeça baixa, porque é dele a glória, é dele o louvor, é dele, a oportunidade é ele que está me dando. Se seu uso for usado, é ele. Eu desço aqui. Aí quando a glória acontecer, a majestade acontecer, o milagre acontecer, aí eu desço agradecido. Obrigado, mestre. Existem princípios que a dispensação da lei ensina a dispensação da graça, e nós somos muito inadimplentes com mandamentos estabelecidos por Deus. Deixa em falta. A gente pega os 2, porque Jesus na graça disse assim: olha, eu estou transformando os 10 em 2. Quem lembra quais são os 2 mandamentos? Primeiro, só vale se todo mundo falar junto. Primeiro. Segundo. Ponto. Aí o que é que nós fazemos? Olha, eu vou falar uma coisa para o senhor, pastor. A graça é tão boa, que até os mandamentos diminuíram, e nós não conseguimos nem realizar o primeiro. Vou repetir. Na dispensação que nós vivemos, nós não conseguimos nem amar a Deus sobre todas as coisas. Porque amar a Deus é honrar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus é amar a Deus mais do que os filhos. Amar a Deus é amar a Deus mais do que a família. Amar a Deus acima de todas as coisas é isso. Mais do que o carro, do que os bens. Amar a Deus acima de tudo. Porque quem ama a Deus, meu irmão, aí o espírito da nova aliança, o sangue, não o espírito, o sangue da nova aliança vertido no Calvário aqui, que o sangue foi derramado, ele passa a correr nas nossas veias, e o sangue da nova aliança faz com que eu e você tenhamos atitudes que só um salvo pode ter. Atitudes de uma pessoa olhar e dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, na escola, na faculdade, na condução, no trabalho, na fila, no médico, no hospital, ali vai. Eu amo a Deus. Agora, amar o seu irmão como a ti mesmo, o próximo, aí se torna mais fácil. Vamos realizar o primeiro? E depois o segundo? E você vai ver o que vai acontecer com essa igreja? Vai dobrar mais ainda o tamanho. Ame mais. E você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. Bom, página de número 21, ainda, por favor. Dispensação da lei. Você vai querer que Deus escreva a próxima linha da sua vida, da sua história? Ou você vai quebrar a tábua como Moisés quebrou? Pense nisso. Bom, na página de número 22, deixa eu só ler esses 3 pontos aqui importantíssimos. A lei foi dada em 3 maneiras. Verbalmente, tá? Segundo, Moisés foi chamado para receber a tábua, e aqui eu já comentei sobre isso.
e a tábua foi quebrada, e Deus mandou fazer outra, e Moisés fez. E terceiro, as segundas tábuas são feitas e a lei é escrita novamente por Moisés. Não brinque com Deus não, viu? Não brinque com Deus. Abra sua apostila, por favor, na página de número 23. Na página de número 23, nós temos aqui os impérios teocráticos, que são, este período é dividido na teocracia, na monarquia e no império gentílico. Aqui eu já comentei que no império teocrático, Deus era que orientava, liderava o povo, liderava Moisés, liderava Josué, era Deus. Agora Deus pega essa missão e entrega aos monarcas, estabelece reis. Aí vem quem? Vem Saul. Graças a Deus, depois aparece quem? Davi, segundo o coração de Deus. E Davi era um homem espetacular mesmo, irmãos. Porque Davi foi ungido rei 3 vezes. Na sua casa, foi ungido rei em Hebrom e em Jerusalém. Então, por isso que Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Então, a monarquia, a partir daí tem monarquia. E depois os impérios mundiais, que é o quarto, como Babilônia, Medo-Persa, grego, Macedônia e os romanos. Que aí, aqui na lei, aí já aparece, nesse período, que o rei Nabucodonosor tem uma visão, e esta visão dessa estátua aqui. Agora, por exemplo, aí nessa estátua aqui, vou ficar aqui para mostrar, nessa estátua aqui, ela tem o Império Babilônico, que é a cabeça de ouro. Segundo, o Império Medo-Persa, prata, o peito. Terceiro, o Império Grego. Quarto, o Império de Ferro, pés e dedos misturados de barro. E no final desta era, vem uma pedra do céu, sem a ajuda de mãos, e bate nos pés da estátua, nos dedos da estátua, de ferro e barro, e destrói todos os impérios. E essa pedra se torna uma pedra gigante que simboliza, essa pedra é Cristo, simboliza a vinda de Cristo, que em glória, a segunda vinda de Cristo aqui em glória, e esta pedra fica gigante, cresce, maior do que todos os impérios. E é um símbolo de Jesus implantando o milênio. Sabe o que é que me chama a atenção? O império mais forte foi destruído pelo outro, pelos Medo-Persas, depois foi destruído pelos gregos, depois foi destruído pelos romanos. E nós, nessa estátua aqui, tá? Nós estamos em que império? Nós estamos nesse império aqui, ó, de pés dessa mistura de barro e ferro. E eles não se misturam. Época de gente rico e pobre. Os 10 dedos representam 10 reis que darão poder ao anticristo, nessa estátua, 10 dedos, que darão poder ao anticristo aqui na grande tribulação. Estou sendo claro? Que já está tudo planejado e não tem para onde correr? Isso numa visão que foi no período da lei. E que essa visão corresponde todo esse quadrado aqui, ó, corresponde todo esse período da estátua. Por isso que os pés é esticado, por isso que os pés é maior, porque está dentro da dispensação do período da graça. Está dentro da dispensação da igreja. E agora, nós estamos na lei, em todos os períodos, todos os impérios, cabeça de ouro, página 24, por favor. Cabeça de ouro, o Império Babilônico foi derrubado, peito,
derrubado. Pernas, derrubado. Os impérios, como, por exemplo, o Império Egípcio foi derrubado pelos assírios, os babilônicos foram derrubados, o Império Medo-Persa foi derrubado, todos foram destruídos. E aqui tem agora o Império do Anticristo, que vai ser destruído. Tem aqui o último Império do Anticristo que vai ser destruído aqui, ó. O único império, reino, que vai subsistir sobre todos os reinos é o reino de Cristo, é o reino milenar. A dispensação da lei termina, sobre as 70 semanas, que está na página 25, eu vou começar a falar amanhã, tá bom? Porque eu vou falar das 70 semanas quando eu estiver falando aqui da grande tribulação. Abra a sua apostila, por favor, na página de número 27. Vamos para a sexta dispensação. Aquele relógio ali está certo? Tá, né? Ou então hoje eu comecei mais cedo, meu relógio está mandando eu parar aqui já. Meu cronômetro, que bênção. Nós encerramos aqui a dispensação da lei quando? Nós vamos começar agora a dispensação da graça. Agora nós vamos falar sobre nós. Agora nós vamos falar sobre a igreja. Agora nós vamos falar sobre crentes. Agora nós vamos falar sobre Calvário. Agora nós vamos falar sobre esse período dispensacional que começou no Pentecoste, essa dispensação. A dispensação do Espírito. Nós estamos, página número 27. Essa dispensação começou em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vocês têm a Bíblia escrita aí? Tem ela aberta aí no Novo Testamento, por favor. Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Atos significa Atos do Espírito. Continuidade daquilo que os apóstolos fizeram. Um dia no céu vai ter o Atos da Igreja de Minassú. Os Atos da Igreja de Minassú. E a igreja é eu. A igreja é você. Vai ter os atos registrados de cada obra e cada ato que você fez. Capítulo 2, por favor. Nos diz assim, acompanhe, por favor. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém habitavam, etc, etc. Olha aqui para mim. A dispensação da graça aqui é aberta. Se Satanás pudesse, ele impediria que os pregadores falassem sobre este período, porque é exatamente nesse período da graça que acontece o fato mais espetacular da história da humanidade. É na dispensação da graça que nasce o Messias. É na dispensação da graça que há quase 2000 anos Jesus nasce, morre e ressuscita no terceiro dia. É nessa dispensação que nasce Jesus Cristo, morre, a dispensação começa em Pentecostes e automaticamente quem está aqui recebe uma missão. E sabe qual é a missão? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem no meu nome. Aqui, o Deus que quer um povo, o Deus que forma um povo, agora pega este povo, dota ele de capacidade, de poder, de unção e diz: sai para pregar. Prega o evangelho, que Jesus Cristo cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. E a Assembleia de Deus, ela chegou no Brasil através de Daniel Berg e Gunnar Wingre com essa missão. E eles pregavam uma mensagem: Jesus cura, batiza com o Espírito Santo, leva para o céu. Tem mensagem mais linda do que essa, irmãos? Tem mensagem mais maravilhosa do que essa? Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus leva para o céu, leva para o céu. Então aí eu quero falar a mesma coisa para você, testemunha de Jesus. Pregue que Jesus volta, pregue que Jesus batiza, pregue que Jesus está voltando, pregue que Jesus cura, pregue que ele levanta o paralítico, pregue que ele já está voltando, pregue como se ele tivesse voltado, que ele fosse voltar hoje. Porque a dispensação da graça é um período em que a igreja assume. E já fazem quase 2000 anos que ele foi para o céu, e os anjos que estavam aqui nesse período, olhando para as alturas, quando ele subiu, foi a primeira vez que eu vi um elevador automático, sem ajuda de tecnologia, subindo ao céu, e os discípulos olharam e viram ele desaparecer, e ficaram olhando. Aí eu vejo um Deus que gosta de povo, que ama o povo, que forma um povo, que formou um povo porque ama, que está no meio do povo porque ama, que quer viver eternamente com o povo porque ama, está indo embora para o céu e dizendo que vai voltar para buscar o povo, e olha para o povo e eles estão tudo ali olhando: que saudade, mestre. Ô 3 anos gostoso, mestre. Ô 3 anos de glória. E os discípulos em 3 anos já estavam com saudade do mestre. Ele disse: vão e pregue. Faça tudo, pregue todas as mensagens que eu preguei aqui. E hoje, irmão, depois de 2000 anos, nós estamos aqui ainda, quase 2000 anos, pregando a mensagem que Jesus deu para os discípulos. Varões, porque estáis olhando para as alturas. Este mesmo Jesus que vocês viram subir, ele há de voltar para buscar a sua igreja. É esse povo que ama, é esse Deus que ama o povo, que criou um povo, que criou uma nação, que olha para ele e diz assim: eu já ainda vou dar outra mensagem para eles. Aquece o teu coração, acelera a chama do Espírito, recebe a glória de Deus e pregue que ele está voltando e que nós iremos para o céu. E quem não acreditar nesse evangelho tem um inferno preparado para eles. É o que os pregadores modernos não falam mais, é o que as pregações não acontecem mais, é o que púlpitos e youtubers e que canais e que não fala mais, que o inferno é real. O inferno é real. Nós queremos achar que tudo aqui é real, mas quando vamos para o inferno, queremos dizer que não é real. Que é isso, rapaz? O arrebatamento, ele vai acontecer, não é para o povo lá fora, é o julgamento. Arrebatamento é um julgamento. A primeira ressurreição é um julgamento. Por isso que só vai subir quem estiver aqui nessa dispensação da graça, só vai subir no arrebatamento, aqui ó, opa, cadê? Vamos aqui. Só vai subir aqui na primeira ressurreição, no arrebatamento, na primeira vinda de Jesus em glória, só vai subir aqui quem tiver preparado. E esse preparo é muito simples. Tua vida tem que estar pura, tua vida tem que estar santa, tua vida tem que estar limpa,
Porque senão, se Jesus voltar agora, me desculpe, mas você vai ficar, o julgamento é para os salvos. Ele diz, bendito é aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que possam ter direito à entrada na cidade pelas portas. É o sangue de Jesus que garante a tua entrada no céu. É a marca. E é lindo. Tem duas ressurreições. Uma no arrebatamento e a segunda para o julgamento final. E você sabe o que lindo é nós recebermos um corpo glorificado e subir ao encontro do Senhor nos ares? Você sabe o que é 7 milésimo do segundo? Num abrir e piscar de olhos, recebermos um corpo incorruptível, não sujeito às leis físicas nem às leis naturais, e subirmos ao encontro do Senhor nos ares. Como é que você está aí? Pisca os olhos aí para mim, por favor, assim, para tu ver a velocidade. Piscou? Pisca assim. Piscou? É a velocidade do arrebatamento. Por isso que para a igreja atual, da dispensação da graça, o julgamento é rápido. É o rapere, é rápido. Nós seremos arrancados daqui. E o nosso corpo vai ser revestido de incorruptibilidade. Isso é para quem crê. Para encerrar, Carlos IX, Carlos IX, como assim queira. Os discípulos pregavam como se Cristo tivesse morrido ontem, foi enterrado hoje e vai ressuscitar amanhã. Então eles pregavam com ousadia. Pode matar, para mim a morte é Cristo. Pode crucificar, para mim a morte é Cristo. Pode me matar ou morrer é lucro. Pode me decapitar, eu morro porque eu morro para Cristo. Aí Carlos IX pode queimar, não tem problema. Carlos IX falou assim, vocês estão dizendo que vão ressuscitar? Vamos. Sabe o que Carlos IX fazia? Pegava o corpo dos crentes, levava para o alto mar e jogava o corpo deles lá dentro, pastor, do mar. Quero ver esse crente ressuscitar agora. Vai vir um peixe, vai comer o corpo do crente e quero ver ele ressuscitar. Depois vai vir outro peixe, vai comer o peixe que comeu o corpo do crente e quero ver ele ressuscitar. Depois vai vir outro peixe, vai comer o peixe que comeu o corpo daquele crente e quero ver esse crente ressuscitar. Depois vai vir outro peixe, vai comer o peixe que comeu o peixe que comeu o corpo do crente e quero ver esse crente ressuscitar. Depois vai vir outro peixe que comeu o peixe que comeu o peixe que comeu o corpo do crente e quero ver esse crente ressuscitar. Depois vai vir uma baleia que comeu peixe, 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 que comeu o corpo do crente, quero ver esse crente ressuscitar. Depois vai vir um pescador, vai pescar a baleia. O pescador come a baleia que comeu peixe, que comeu peixe, que comeu peixe, que comeu peixe, que comeu no oceano, o corpo do crente, e quero ver esse crente ressuscitar. Depois o pescador morre. É enterrado, as cinzas de negrito do seu corpo desaparecem. Aquele pescador que não existe mais, aquele pescador que pescou a baleia, que comeu a baleia que comeu peixe, 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 que comeu o corpo do crente e quero ver ele ressuscitar. Você pode dizer para mim com muita profundidade comigo assim, dizer assim, mistério. Quando a trombeta tocar, meu irmão, não importa onde tiver o corpo do crente, no espaço sideral, que seja na tumba, onde ele tiver, vai em 7 milésimo do segundo. É como se, a gente é pentecostal, pode pensar, né? Não pode sair de regra. É como se o Espírito Santo, a trombeta tocasse. É hora de ressuscitar.
Aí o espírito de vida vai no oceano, vai no espaço, vai embaixo da terra. Sabe o que é que vai acontecer? Os corpos vão receber a glorificação. E subiremos ao encontro do Senhor nos ares. E subiremos e nos encontraremos com Ele. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos, seremos transformados num abrir e piscar de olhos. Essa é a nossa esperança da graça. Eu estou aqui, nós estamos aqui, mas sabemos que a qualquer hora a trombeta vai tocar e os nossos corpos vão ser revestidos de incorruptibilidade. Os nossos corpos não vão ser mais sujeitos às leis físicas nem carnais. Nenhuma parede, nenhuma laje, nada vai nos impedir de subirmos ao encontro do Senhor nos ares. Nada, 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 nada. E essa é a esperança da igreja. Essa é a nossa esperança, com o corpo glorificado, na ressurreição, no arrebatamento. Se prepara, que arrebatamento não vai ser como muitos filmes. Reloginho arrumado, sabe? Uma gravata, fumado, aí o paletó, sai aqui, rapaz, arrumadinho. Aqui será o arrebatamento, tudo arrumadinho. Não, irmão, do jeito que tiver, fica. As roupas ficam, deixa aí para quem quer, deixa para quem quer morar na terra, deixa para quem gosta da terra, deixa para quem tem espírito de terra, deixa para quem olha para baixo. Nós olhamos para cima. É como se eu já estivesse sentindo o espírito, sabe? A igreja está, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Não dará tempo de nada, é muito rápido, é rapere, é arrancado, é tirado. A velocidade é tão grande, irmãos, que o caos que vai acontecer no mundo aqui, imagina, sem milhões e milhões de crentes que desapareceram da face da terra. Você imagina, senhoras e senhores, estou encerrando meu tempo. Imagina aqui, senhoras e senhores, crente ou não crente, todos salvos e não salvos. Porque aqui vai ter gente que não vai ficar. Espero que não seja você. Tem gente que vai ficar e tem gente que não vai ficar. Quando a trombeta tocar, pode ter certeza, a matemática de Deus é real. Na dispensação da graça, ele deu vários exemplos. 2 estarão no campo, trabalhando. Um será tomado e o outro levado. 2 estarão no moinho. Um será tomado e o outro será deixado. Moinho fala de palavra, palavra fala de trabalho, o trabalho fala de pastor moinho, palavra, pregação. 2 estarão no ministério, amigo de igreja, na igreja, os membros da igreja, 2 pastores, dois obreiros da igreja. Um vai e o outro fica. Quando a trombeta tocar, tem uma média aí dos salvos subindo e os que não são salvos, que sabem de tudo, e que eu estou falando aqui, quando vão chegar aqui na igreja e a igreja vai procurar o pastor presidente, e cadê ele? Cadê a pastora? Cadê os meus amigos? Aí você vai se ajoelhar e vai dizer assim: oh meu Deus, eu sabia, mas eu me fui me desprender. Eu
preferi estudar, eu preferi focar, eu preferi trabalhar, eu preferi fazer outras coisas, eu fiz tudo, menos me dediquei ao teu reino. Me perdoa, não dará tempo. O negócio é perdoar agora, o negócio é se perdoar agora, o negócio é se ajoelhar agora, o negócio é agora, porque se a trombeta tocar, o juízo começa sobre a tua vida. Eu não sou aqui Moisés e nem quero ser e não tenho um dom para ser Moisés, mas eu tenho um dom para repetir o que está escrito, e o que está escrito é o que eu vou dizer para você aqui. Pode ter certeza que só vai subir quem estiver com o nome escrito no livro da vida. E livro da vida tira, tá? Livro da vida se sai, tá? É o seu registro lá. Quando aceitou Jesus, salvo, redimido, lavado pelo sangue do Cordeiro, e está lá, teu nome está lá, nem olha para o teu irmão. Eu só quero saber, se tu só vai subir, se teu nome estiver lá escrito. Para mim encerrar, é como se a trombeta tocasse agora e aparecesse em todas as manchetes de televisão. Por exemplo, o meu nome, Lenilberto Miranda Araújo, RG 29.000, ele também está desaparecido. Você está preparado? A trombeta vai tocar. A trombeta vai tocar. Ai, cadê o tocador? Só para me entregar para o pastor. Eu sou um velhão. Sabe aquele hino que diz assim: irei para a linda Jesus. Muita saudade, cante, abra o seu coração. Que gozo, pela machu, meu Senhor, adiar. Pode repetir mais uma, por favor? Irei. Glória a Deus, é a nossa esperança, Senhor. Fortalece, ajuda, me dá força para suportar o pecado. Me ajuda, mestre. Muita. Cante, que lindo. Cante. Olha que coral lindo. Só mais uma que o pastor não subiu ainda. Irei. Olha que lindo. Você pode levantar as mãos? Nunca te pedi nada. É a primeira vez que eu estou pedindo alguma coisa. De todas as idades, no céu, receba o batismo com o Espírito Santo aí. Derramar de flus, seja cheio, receba, eira mais. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Alamanabacalabaxaga.
Você que quer aprender a palavra de Deus nesse momento que nós estamos vivendo, então nós temos um curso especial para você, um curso avançado para você estudar. Você que deseja mais informações ou estudar teologia comigo, que vai te direcionar para o nosso site Teologia ao Alcance de Todos, que é esse aqui, que está aqui, vai te direcionar para esse site aqui. Aqui você vai entrar na plataforma Central do Aluno. Na Central do Aluno, você vai no primeiro módulo que tem lá, que é o módulo para alunos iniciantes ou alunos e visitantes. Quem está visitando, clique lá que você tenha lá acesso ao primeiro módulo. Você vai ver como funciona todo o nosso primeiro módulo, que também é gratuito para você começar e já sentir um gosto de entender mais a palavra de Deus. Quero poder ajudar você a entender mais a palavra de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe e te espero lá. Mais informações, acesse já teologiaalcancetodos.com.br. CETAT, Seminário de Teologia ao Alcance de Todos, transformando pessoas simples em extraordinário. Espero você.